Olá, meu nome é Ana Vitória. Eu vou apresentar o estudo Teorias da Atividade nas Análises do Trabalho, uma revisão bibliométrica da literatura. Esse estudo também foi feito por Thaís Torres Ribeiro das Chagas e Raoni Rocha Simões, ambos professores da Universidade Federal de Ouro Preto. Bom, a teoria da atividade é um arcabouço da psicologia soviética que tem como a principal unidade de análise a atividade humana, em seu contexto social e histórico-cultural. Então, tem-se a análise tanto dos componentes propriamente ditos da atividade mediada, como o sujeito, o objeto e as ferramentas mediadoras, mas também há uma análise contextual ali das regras, da divisão de trabalho, da comunidade. Então, ela tem ganhado um destaque grande como uma ferramenta analítica para fazer as análises do trabalho, né, tendo o trabalho como uma atividade básica dos seres humanos. Porém, observa-se uma lacuna quanto à sistematização do uso da teoria na ergonomia. Né? Então, o que a gente propôs com esse estudo foi achar padrões temporais, geográficos e de publicação, né? E temáticos. Então, aonde esses artigos estão sendo publicados, né? Em quais jornais, quais são os assuntos, né? O que compõe todo esse debate do uso da teoria da atividade para as análises de trabalho. Então, a questão que guiou a pesquisa foi como a teoria da atividade tem sido aplicada na ergonomia, mais precisamente a ergonomia da atividade, né, que tem toda essa questão de analisar as complexidades do trabalho, né, a situação real, do trabalho real, e quais são as principais tendências desse uso. Para isso, a gente fez uma revisão bibliométrica de literatura, usamos as bases de dados Scopus e Web of Science e as strings Active Theory, Ergonomics e Human Factors. Como Ergonomics e Human Factors são usados frequentemente como sinônimos, usamos elas combinadas, né, com OR, and Active Theory. Segundo o protocolo PRISMA, né, foram identificados 104 registros na base Scopus e 43 na base Web of Science. Foram selecionados apenas artigos científicos, o que causou a remoção de 79 documentos, restando então 68. Foram removidas as duplicatas, sobrando 47 artigos. Esses artigos foram lidos e, após a leitura completa desses artigos, foram eliminados mais 5. Um porque estava com um título diferente, mas o conteúdo era semelhante a outro artigo que também já estava na amostra. E outros 4 estudos falavam sobre a teoria da atividade rotineira. Não é a teoria da atividade da psicologia soviética, é uma teoria do mundo da criminologia. Então, não nos interessava e foram eliminados também. Então, os estudos incluídos na revisão foram 42 artigos. Passando agora para os resultados, essa é a distribuição geográfica. A gente percebe que há uma crescente, né, no interesse pelo tema, no número de publicações, principalmente depois de 2013. O único ano em que não houve uma publicação da teoria da atividade na ergonomia foi em 2024. Então, desde 1989 que esse debate acontece, e há um crescimento bastante, né, do interesse dos pesquisadores na área. Como distribuição geográfica, a gente vê a maior participação da França, né, acredito que muito pela questão da ergonomia da atividade, ter a sua maior escola na França, uma grande participação dos Estados Unidos e da Rússia, né, pela teoria da atividade também ser, né, da União Soviética, da Rússia, e uma grande participação do Brasil, o único país latino-americano na amostragem. Essa foi a nuvem de palavras formada pelos artigos, pelas palavras-chave dos artigos. A gente identificou 5 clusters temáticos. O vermelho está mais relacionado a acidentes de trabalho, análise e prevenção de acidentes de trabalho. O azul está relacionado à interação do homem com o computador. O roxo relacionado à indústria 4.0, sistemas sociotécnicos. O verde relacionados à cognição, atenção, motivação, aspectos da ergonomia cognitiva. E o amarelo, né, a gente tem aqui a teoria da atividade como central, mais ligados à usabilidade, design, ferramentas. Então, as conclusões que a gente tem, né? A gente observa que 60% das publicações foram realizadas nos últimos 10 anos, comprovando, né, que o interesse é crescente pelo tema. Também tem uma ampla divisão de expressão geográfica, a gente tem mais de 20 países na amostra, né? E também destaque para a participação do Brasil, com 3 publicações e 2 revistas brasileiras na amostragem. E a gente pode ver também, a partir da análise dos clusters temáticos, que a teoria da atividade, ela, por seu arcabouço teórico ser bem destrinchado e também complexo, ela é transversal, né? Ela pode ser usada em vários assuntos, em vários contextos, né? Então, a gente tem a indústria 4.0, a gente tem a ergonomia cognitiva, o design, né? Bem como segurança do trabalho, acidentes. Então, é uma teoria bastante ampla que oferece um arcabouço bem completo, assim, levando em consideração vários fatores do trabalho real e que, portanto, pode ser muito bem utilizado e aproveitado na ergonomia da atividade. É isso, muito obrigada.